vocês que esse momento, né, de crise do modelo, do sistema, né, essa indefinição, onde está o poder, quem exerce esse poder, a serviço de quem está esse poder, né, se coloca muito em função de todas essas questões que estão, né, no meio desse cenário que vivemos hoje no Brasil e no mundo, e que é, no fundo, uma crise de modelo, é uma crise civilizatória e é uma crise que está transitando para um outro ciclo histórico-social para o qual a gente tem que se preparar e tem que se capacitar para protagonizar essa transição de um momento do fim de uma utopia, do fim de um sonho, que é o sonho socialista, numa transição de um processo histórico-social, de um ciclo para o outro ciclo, em que o ciclo anterior ainda não terminou, o ciclo que vai vir não chegou ainda, nós estamos numa fase de transição, portanto, de dificuldade, mas também de possibilidades, dependendo do quanto a gente se capacite e o quanto a gente se organize e o quanto a gente se prepare para protagonizar esse momento de transição de um ciclo histórico-social que está se esgotando para um outro ciclo social, e sem dúvida nenhuma, no foco disso, se retoma com muita força e com muita urgência a utopia socialista. E o marxismo com a força toda, como instrumento de análise da realidade, de compreensão da realidade, e como base para se construir as estratégias de intervenção humana, social, política, e é através da política que essas coisas vão acontecer. E a política não é essa que nós fazemos de partidos e eleições apenas. Claro que a política envolve partidos, eleições, o poder institucional, mas se não vier acompanhado do poder popular e o avanço da consciência política e da força política da massa, para que ela exercite o poder diretamente, como democracia direta, participativa, nós não sairemos dessa crise, obrigada, nós não sairemos dessa crise, e o desânimo se abate sobre todos nós, e a gente passa a não acreditar mais em nada, e aí vai para casa fazer o que em casa? Porque a casa só tem sentido e só se constrói casa, família, ideal humano na política, que é a dimensão sagrada, sublime, e que dá a maior expressão de valor do ser humano, é ele acreditando, exercitando e participando da ação política como uma ação de sujeitos coletivos, de sujeitos livres e de sujeitos que sonham um sonho juntos e que perseguem esse sonho para que um dia, no processo histórico-social, ele se concretize ou se realize, mas sempre jogando esse sonho para mais longe, mesmo que a gente consiga se aproximar dele, porque a gente não vive sem sonhos. O ser humano não vive sem utopias, não vive sem sonhos. E é isso que nos dá alento, nos dá alegria e nos dá disposição de luta e juventude. Eu dou esse testemunho, não me pergunte a minha idade, porque eu não tenho idade. A minha idade, realmente ela se coloca com mais ou menos idade, o quanto eu tenho maior ou menor engajamento na busca desse sonho com cada vez mais gente. Se eu não tiver gente, eu vou envelhecer, cuidado, eu não quero envelhecer. Então eu preciso de juventude, de gente como vocês, que teimam, resistem e continuam acreditando para que um dia a gente tenha uma humanidade mais feliz, que é aquela que dá sentido à nossa luta e nos mantém jovens, apesar dos janeiros, dos aniversários que a gente tem feito pela vida fora. Vou ficar por aqui porque eu não disse que a gente ia bater um papo. Um papo de uma pessoa só não é papo. Então eu vou ficar por aqui. Bom, como vamos fazer agora? Ok. Bom, pessoal, a dinâmica vai ser o seguinte agora.